Oi pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 20. O conteúdo do capítulo 20 é o parnasianismo. Então nós vamos entender quais são as principais características do parnasianismo, qual a origem dessa escola literária, certo? E entender melhor nos textos também, que nesse caso o parnasianismo se manifestou no gênero poesia. Então vamos lá. No parnasianismo, o culto à perfeição da forma promoveu um resgate das estruturas clássicas, ocasionando a aproximação entre a literatura e as artes plásticas. Então, qual a principal característica do parnasianismo? O culto à forma, à estrutura da poesia. Por isso, o parnasianismo se aproxima muito das artes plásticas. O parnasianismo se manifestou principalmente na poesia, ou eu posso dizer exclusivamente na poesia. O procedimento estético do poeta parnasiano era diferente do procedimento utilizado pelos românticos. Então, o parnasianismo ele é um movimento oposto ao romantismo, e nós vamos ver em quais características. O poeta romântico tratava de sentir o objeto da poesia. No romantismo era utilizada a subjetividade. Já no parnasianismo era utilizada a objetividade. Enquanto o poeta parnasiano passava a descrever o objeto, certo? Buscando apresentar cada detalhe. Assim, um poema parnasiano era lapidado, não apenas escrito. Havia uma preferência por temas ligados à natureza, à mitologia, às cenas históricas e às obras de grande engenho, como vasos, tapetes, esculturas, mas sempre em um tom impessoal, por isso objetivo, certo? Já que no romantismo era um tom mais pessoal, mais introspectivo, mais trabalhando as emoções. Então, no parnasianismo, o tom é impessoal para não reproduzir a mesma emotividade que era expressa pelos românticos. O próprio poema é que era um objeto de desejo, o que significa um forte apego à estrutura, respeitando as rimas e as métricas dos versos. Então, o que era mais importante para o parnasianismo? Não era o que se dizia, mas como isso estava colocado dentro de uma estrutura. Por isso, essa volta às formas clássicas, ao soneto, esse cuidado com as rimas e com a métrica do poema. O parnasianismo, o nome do movimento, vem do Parnaso ou Parnasso, que é um monte grego localizado na Fócida, uma das subdivisões da Grécia clássica. Acreditava-se que ali no alto do Monte Parnaso, onde, segundo as lendas, habitavam as musas e o deus Apolo, chegava-se mais perto do Olimpo. O Parnaso passou a ser o local simbólico onde viviam os poetas. O parnasianismo resgatou preceitos clássicos e compilou uma série de ideais contrários aos do romantismo, como o culto à objetividade na linguagem, a busca pela perfeição formal, a quase ausência do sentimentalismo e a descrição apurada de cenas e objetos. A escola parnasiana surgiu na França em 1866, com a publicação de uma singular antologia, que continha obras de um grupo de poetas racionalistas franceses e priorizava o exotismo e a elaboração minuciosa do poema. Representou na poesia o espírito positivista e científico da época, em oposição ao forte lirismo da produção literária romântica. Então, é mais ou menos como vocês pensarem assim, que o romantismo ele era mais emotivo, mais subjetivo, e o parnasianismo era mais voltado para as questões racionais, para a objetividade. Os poetas parnasianos geralmente não valorizavam os sentimentos, preferindo abordar em seus poemas a descrição detalhada de obras de arte ou de objetos, ambientes e pessoas, e o próprio trabalho de composição poética. Então, esse detalhe, essa estrutura que era produzida na poesia parnasiana, era pensada não somente quando iam descrever objetos, lugares, mas também com relação
a descrição do próprio fazer poético. Acreditando muito mais na prática do trabalho do que na inspiração, os parnasianos preocupavam-se excessivamente com o uso da palavra, do verso medido, do vocabulário escolhido e aperfeiçoado, do ritmo de cada frase e do tom racional do poema, o que combinava com o ideário estético, cientificista e objetivo da época. Quais são as principais características da escola parnasiana? O preciosismo vocabular. O que é um vocabulário precioso, professora? É o uso de palavras que a gente não tem o hábito de ouvir falar ou de utilizar na poesia, certo? São aquelas palavras que nós consideramos difíceis. Respeito às regras de versificação. Então, eles respeitavam, né, as regras de versificação, que era, por exemplo, o uso dos versos decassílabos, que tem 10 sílabas métricas, ou dos dodecassílabos, que são os versos que têm 12 sílabas métricas. A adoção de rimas e ritmo acentuado, a preferência por estruturas fixas como soneto. Aí vocês têm que lembrar qual é a estrutura fixa, né, que caracteriza o soneto. É um poema com 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos, nesta mesma ordem. Né? Tem as 2 primeiras estrofes têm 4 versos cada uma, e as 2 últimas estrofes têm 3 versos cada uma. Tá certo? Por isso, uma estrutura fixa. E era essa a estrutura utilizada pelos parnasianos. A preocupação não era com o conteúdo, mas sim, ou necessariamente, com colocar o conteúdo dentro dessa estrutura fixa. A perfeição da forma é prerrogativa para a grandiosidade do conteúdo. Então, o conteúdo é grandioso porque ele está dentro de uma forma clássica. Nos poemas parnasianos, a forma é valorizada segundo os preceitos da cultura clássica, dando destaque à harmonia e à proporção. A descrição e o apelo ao visual também são significativos para os poetas parnasianos, que tinha como lema arte pela arte. Né? A produzir poesia é uma arte, mas essa arte era pela arte, por quê? Porque estava dentro de uma estrutura clássica, né? De uma estrutura perfeita. Ou seja, a autonomia da arte, que tinha como única finalidade a elevação do prazer estético, afastando-se do caráter pedagógico ou moralista. O culto à arte, à forma e à perfeição era comum na poesia parnasiana, que utilizava vocabulário mais rebuscado, palavras de difícil compreensão e bastante eruditas. Na forma, além do uso fixo do soneto, havia predileção pelos versos alexandrinos, que são aqueles versos que apresentam 12 sílabas métricas, e os decassílabos, ou também chamado de heróicos, são os versos com 10 sílabas métricas. Outro recurso utilizado é o encadeamento sintático. Esse encadeamento sintático acontece quando a métrica do verso termina, mas não a ideia, uma vez que só se encerra no verso seguinte. Ou seja, eu tenho ali um verso com 10 sílabas métricas, então a métrica terminou naquele verso, mas a ideia do verso se completa com o verso seguinte. Então ele não termina, a ideia não termina no verso por si só, ele tem um encadeamento, né? Ele vai se ligar ao outro verso para ter sentido. Sobre o encadeamento sintático, eu trouxe um exemplo que tem no livro de vocês, que é o poema Neomese del Camin, do Olavo Bilac. E ele diz assim: cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigada eu vinha. Observem que, para compor essa ideia, eu precisei unir o primeiro verso ao outro verso. Então, eles estão encadeados sintaticamente. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Observaram lá que eu iniciei o verso, ele terminou a métrica na palavra estrada, mas a ideia dele vai ser continuada no segundo verso. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos, presa a minha tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha.
Hoje segues de novo na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu solitário, volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. No slide não fica muito nítido para vocês, mas no livro dá para vocês acompanharem e observarem esse encadeamento sintático sendo destacado aí nos versos sublinhados. Então vamos lá. Quanto às temáticas, havia certa tendência em resgatar temas da antiguidade clássica, especialmente aqueles ligados à história e à mitologia greco-romana. É por isso que nós dizemos que os temas do parnasianismo são temas exóticos. Por quê? Porque eles são temas diferentes da nossa realidade, certo? Geralmente são temas ligados à história da mitologia greco-romana. Havia uma preferência pelo teor descritivo de objetos e tom impessoal, diante de sentimentos ou mesmo diante da própria arte, que para os parnasianos é a musa do período. No livro de vocês tem aí uma forma lúdica de entender as principais características do parnasianismo, que é o cubo das características parnasianas, e eu vou destacar aqui cada uma delas e explicá-las. A primeira característica é a arte pela arte. E o que quer dizer isso? A poesia vale por si mesma, pelo que é, sem outra finalidade além de proporcionar ou propiciar o prazer estético. A objetividade. O poeta apresenta os fatos e os objetos como eles são na realidade. O preciosismo vocabular é a utilização de palavras raras e eruditas em busca de extrema precisão. O culto à forma é a valorização da forma da estrutura, da métrica e da rima, da palavra medida e da correção gramatical. E as rimas ricas são evitadas as palavras de mesma classe gramatical nos termos que rimam, dando ênfase aí nas rimas alternadas. Então, as rimas na poesia parnasiana eram compostas por palavras de classes gramaticais diferentes e rimas alternadas. A impessoalidade é uma forma, de combater a subjetividade dos românticos. O poeta parnasiano discorria a respeito das coisas sem modificá-las, porque no romantismo as coisas eram idealizadas. Então, sem modificá-las, com sua maneira pessoal de ver o mundo ou de experimentá-lo. Então, não havia essa modificação na forma que se vê ou se experimenta as coisas. As coisas eram descritas da forma que elas são na realidade. Por isso, esse tom impessoal, sem colocar na poesia nenhuma carga emotiva. No Brasil, o parnasianismo teve início em 1882, com a publicação do livro Fanfarras, de Teófilo Dias. Na poesia, coube ao movimento parnasiano associar a observância da forma ao senso estético rígido da cultura clássica, rejeitando a linguagem coloquial do romantismo e se dedicando à busca por temas exóticos, como ao uso de palavras raras e rimas ricas. O parnasianismo no Brasil atingiu uma instância poética, visto que alguns de seus representantes não adotaram certas regras do parnasianismo na França, como, por exemplo, a objetividade, o rigor científico e o apego à realidade das coisas. Os poetas brasileiros eram como os franceses, avessos ao sentimentalismo romântico. Mas, ao contrário dos franceses, os poetas brasileiros não rejeitaram o subjetivismo comum a todo ser humano. Só que não era uma subjetividade exacerbada como no romantismo, de idealizar tudo. O parnasianismo firmou-se definitivamente no cenário nacional com um grupo de poetas que ficaram conhecidos como a Tríade Parnasiana. Tríade vem de 3. Então, são 3 os principais escritores do movimento parnasiano, que são eles: Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac. Além dos 3, da Tríade Parnasiana, que são os principais autores do movimento, nós temos outros nomes que merecem destaque, que são o Vicente de Carvalho e a Francisca Júlia.
Agora vamos conhecer cada um dos escritores do movimento. Primeiramente, o Olavo Bilac, que foi considerado o príncipe dos poetas brasileiros. A poesia do Olavo Bilac se notabiliza pela descrição, encontrando sua expressão na objetividade e no rigor formal da estética parnasiana. Os temas abordados com mais frequência foram a beleza física da mulher, a descrição de amplos cenários e os grandes momentos da história nacional. Para Olavo Bilac, o trabalho do poeta assemelhava-se ao de um ourives, certo? O ourives é aquele homem que trabalha com o ouro, né? Que para ele a língua seria uma pedra bruta, né? Ele faz essa comparação do ouro, né? A língua seria uma pedra bruta, a qual o poeta daria contornos de uma joia, cuja beleza reside na perfeição. Vamos observar aqui um poema do Olavo Bilac, que é o soneto 13. Ele diz assim: ora direis ouvir estrelas, certo perdestes o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. Observem aí que nós temos uma forma fixa, né, que é o uso do soneto, que é uma característica do parnasianismo, e também o encadeamento sintático. Se vocês observarem, os versos, eles se completam, né? Não termina a ideia no verso por si mesmo, mas no próximo verso. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálido aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Vamos agora conhecer o Alberto de Oliveira. O Alberto de Oliveira, apesar de estrear na literatura com o livro Canções Românticas em 1878, sob influência do romantismo, o poeta já mostrava na sua escrita a valorização da forma e a contenção das emoções, que são características parnasianas, né? Essa valorização da forma e essa contenção das emoções. Com sua segunda obra, intitulada Meridionais, né, publicada em 1884, o escritor aderiu às ideias parnasianas. Sua obra pode ser dividida em 3 momentos. O primeiro momento é caracterizado pelo exotismo, sentimento refreado, imagens sugestivas e linguagem rica. O segundo momento é caracterizado por poemas descritivos e valorização da natureza. E no terceiro momento, a exposição de sentimentos como a melancolia, a saudade e o desespero. Vamos observar agora no poema do Alberto de Oliveira essas características. Num trem do subúrbio. No trem de ferro vimos-nos um dia e amarmos-nos foi obra de um momento. Tudo rápido como a ventania, como a locomotiva ou o pensamento. Amo-te, adoro-te. A estação primeira surge, saltamos nela ao som de um berro, nosso amor numa nuvem de poeira. Tinha passado como o trem de ferro. Então aqui ele já traz a ideia, né, dos sentimentos, que foi citada aqui, a ideia de saudade, melancolia, a valorização, na verdade, ali do sentimento refreado, das imagens sugestivas e da linguagem rica. O Raimundo Corrêa, em seu livro de estreia, Primeiros Sonhos, publicado em 1879, o Raimundo Corrêa apresentou forte lirismo, influenciado pelos românticos Fagundes Varela, Casimiro de Abreu e Castro Alves. Só a partir, né, da obra Sinfonias, de 1883, é que o poeta enveredou pela estética parnasiana e é considerado um dos melhores representantes desse movimento. Afastou-se da impessoalidade proposta pelo parnasianismo, mantendo o lirismo ao produzir versos impressionistas e abordando temas sociais e também filosóficos. Vamos agora entender essas características na poesia do Raimundo Corrêa. Amor e vida. Esconde minha alma no íntimo oprimida, este amor infeliz, como se for um crime aos olhos dessa que ela adora. Dessa que crendo, crera-se ofendida.
A crua e rija lâmina homicida do seu desdém vara-me o peito, embora que o amor que cresce nele e nele mora, só findará quando findar minha vida. Ó meu amor, como no mar profundo, achaste em mim teu álgido, teu fundo, teu derradeiro, teu feral abrigo. E qual do rei de Tule a taça de ouro, o meu sacro, o meu único tesouro? Ó meu amor, tu morrerás comigo. Então ele se afasta, né, dessa questão da impessoalidade do parnasianismo e mantém o lirismo, mantém esses versos impressionistas que trazem a impressão das coisas, ou seja, as emoções para a poesia, como vocês observaram no exemplo. Agora vamos conhecer o Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho publicou sua primeira obra, Ardêntias, em 1885, mas só obteve o reconhecimento literário com a obra Rosa de Amor, em 1902. Com o lirismo singular e se distanciando da forma fixa dos sonetos, o poeta participou do tempo auge do parnasianismo. O Vicente de Carvalho, unindo a objetividade e o seu fascínio pelo mundo, criou uma linguagem singular, repleta de imagens da natureza, por meio de versos que ressoam o psicologismo. Trouxe também um exemplo, né, da produção do Vicente de Carvalho. E ele diz assim, o poema é Saudade. Belos amores perdidos, muito fiz eu com perder-vos. Deixar-vos, sim, esquecer-vos. Fora demais, não o fiz. Tudo se arranca do seio, amor, desejo, esperança. Só não se arranca a lembrança de quando se foi feliz. Roseira cheia de rosas, roseira cheia de espinhos, que eu deixei pelos caminhos, aberta em flor e parti. Por mim não perder, perdi-te, mas mal posso assegurar-me, com te perder e ganhar-me, se ganhei ou se perdi. Agora, um dos grandes ícones, né, da literatura brasileira e do movimento parnasiano é a Francisca Júlia, certo? Uma poeta entre os parnasianos. A professora e jornalista Francisca Júlia começou a publicar poemas no periódico A Semana, em 1891, ganhando notoriedade entre os críticos literários e os principais poetas parnasianos. Devido à situação da mulher, né, na sociedade à época de sua produção, muitos acreditavam que a produção da Francisca Júlia, na verdade, se tratava de Raimundo Correia, né, utilizando o pseudônimo feminino, certo, para escrever os seus textos. Por quê? Porque inicialmente as mulheres não tinham também espaço na literatura. Então acreditavam que ele produzia, né, pela questão da qualidade dos textos, só poderia ser Raimundo Correia, com o pseudônimo feminino, quando na verdade não era. Havia sim uma poeta entre os parnasianos. O primeiro livro publicado da Francisca Júlia foi Mármores, em 1895, considerado de essência mais parnasiana. Entre outras obras, encontraram-se Esfinges, encontram-se, né, Esfinges, em 1903, este com influências simbolistas, que vocês vão estudar na próxima aula, o simbolismo, além dos livros de poesia infanto-juvenis, que foram o Livro da Infância, em 1899, e Alma Infantil, em 1912. Em sua poesia, Francisca Júlia conseguiu empregar com maestria todas as características do parnasianismo, cultuando a forma enquanto mantinha fortes aspectos de objetividade e impessoalidade. Trouxe também um poema da Francisca Júlia para vocês terem contato com a produção dela. Está no livro, vocês podem acompanhar. Musa Impassível 2. Ó musa, cujo olhar de pedra que não chora, gelo e sorriso ao lábio e as lágrimas estanca. Dá-me que eu vá contigo em liberdade franca, por esse grande espaço, onde o impossível mora. Leva-me longe, ó musa impassível e branca, longe, acima do mundo, imensidade em fora, onde chamas lançando ao cortejo da aurora, o áureo claustro do sol nas nuvens solavanca. Transportava-me de vez numa ascensão ardente, a deliciosa paz dos olímpicos lares, onde os deuses pagãos vivem eternamente, e onde, num longo olhar, eu possa ver contigo passarem através das brumas seculares os poetas e os heróis do grande mundo antigo. Então, traz essa questão exótica, né, do tema,
Traz também a forma fixa de soneto, né? São 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quartetos e as 2 últimas tercetos, e a linguagem, essa linguagem preciosa, rebuscada. Encerramos aqui a aula sobre o parnasianismo. Vocês devem fazer as atividades. Em caso de dúvida, entre em contato comigo, certo? Na próxima aula, a gente dá continuidade aos estudos de literatura. Um abraço.